Olá a todos. Esse é um primeiro vídeo de uma série sobre sequenciamento por nanoporos. Então, a ideia desse primeiro vídeo é mostrar para vocês um pouco da tecnologia e de como é feito esse sequenciamento. Então, o que são nanoporos? Nanoporos são proteínas existentes na natureza, na membrana de células, que nada mais são proteínas que criam buracos dentro da membrana. E aí, o que acontece? Esse buraco permite com que substâncias, moléculas, íons, sejam transportados de dentro para fora ou de fora para dentro das células. Então, a ideia de sequenciamento da tecnologia, né, de sequenciamento por nanoporos, é utilizar essas proteínas que existem naturalmente para fazer o sequenciamento de ácidos nucleicos. Então, como é que é feito esse sequenciamento? Como é que, então, funciona o sequenciamento por nanoporos? Então, na flow cell, vão ter vários desses nanoporos embebidos numa membrana e o ácido nucleico, seja ele DNA ou RNA, vai passar por esses milhares de nanoporos presentes nessa membrana. E aí, assim que o passa pelo poro, essa informação vai ficar guardada e é possível, então, depois fazer a chamada das bases, fazer o base calling e saber qual era a sequência do que você colocou lá para sequenciar. Então, um pouquinho mais especificamente, então você tem um nanoporo lá na membrana, né? É colocada uma corrente elétrica e aí o ácido nucleico que tem carga negativa vai passar do polo negativo para o polo positivo. Quando isso acontece, você tem um sinal de corrente elétrica que é característico para cada uma das bases do DNA e do RNA. Aí, esse sinal, então, ele é decodificado e uma sequência para cada uma das bases é feita. Então, uma sequência para cada um dos reads é feito e colocado lá. E aí, no final, para cada molécula que passou nesse nanoporo, você vai ter uma sequência correspondente. Na nanoporo, como isso é feito? Então, você tem um nanoporo embebido na membrana, você vai colocar um adaptador, né, que é a motor protein que vocês veem aqui em roxo, ligado no DNA ou RNA. Essa proteína vai se ligar ao nanoporo e é ela que vai fazer com que esse ácido nucleico passe de um lado para o outro da membrana. Aí, esse sinal elétrico que eu falei para vocês antes é decodificado e vão virar as bases. Na nanopor, ela sequencia no DNA 400 pares de base por segundo. Então, cada um desse sinal elétrico, então, 400 bases por segundo, vai então depois virar a sequência que você tem lá no final para cada um desses reads. E por que isso é legal e o que vai diferenciar isso de outras tecnologias? O sequenciamento da nanopor, ele é escalável. Então, a gente tem soluções tanto para sequenciar várias amostras de uma vez, como o PromethION, quanto para sequenciar uma única amostra por vez, como o MinION. E toda a gama em volta dessas duas pontas. Então, a gente tem equipamentos que sequenciam melhor, mais amostras, e devices que vão sequenciar menos amostras. É importante também dizer que a tecnologia da nanopor vai sequenciar tanto o DNA quanto o RNA nativo. Nesse caso, você não precisa fazer o cDNA para fazer o sequenciamento. Você pode sequenciar o RNA direto. Então, ele vai sequenciar tanto o DNA, quanto o cDNA, quanto o RNA nativo. E ele vai sequenciar também qualquer tamanho de fragmento, desde os fragmentos curtos até fragmentos ultralongos. Então, você tem uma versatilidade grande de tipo de amostra que você pode utilizar para sequenciar nessa tecnologia, quanto o tamanho da amostra que você pode sequenciar nessa tecnologia. Uma outra coisa muito legal da tecnologia é que você pode analisar modificações das bases em tempo real, sem precisar fazer nenhum tratamento. Então, você não precisa fazer tratamento com bisulfito, por exemplo, para ver modificação.
o programa já reconhece, por exemplo, uma base metilada, uma citosina metilada. Isso vai dar um padrão diferente de corrente elétrica e o programa já consegue fazer a chamada dessa base dizendo se ela está modificada ou não, sem a necessidade de um tratamento prévio. Isso também é único da tecnologia. Uma outra coisa importante é que, além de detectar os SNPs ou os SNVs, como as outras tecnologias, essa tecnologia, quando você sequencia reads longos, você é capaz de detectar variantes estruturais complexas, então, inserções, deleções, duplicações, translocações, que são muito difíceis ou impossíveis de você saber com a tecnologia apenas de reads curtos. Com a Nanopore, você consegue fazer desde os SNPs, dos SNVs, até essas grandes CNVs e CVs, né? Então, como vocês podem ver aqui nessa figura, a maioria das inserções e deleções são acima de 1000 pares de base. Então, com a tecnologia de reads curtos, você não consegue pegar essas grandes variações. Já com a tecnologia da Nanopore, você é capaz de sequenciar toda essa gama de inserções e deleções, por exemplo, presentes no genoma humano. E como você pode sequenciar qualquer coisa de qualquer tamanho, você consegue reads de fragmentos que têm baixa abundância. E isso é muito importante, por exemplo, quando você vai estar fazendo análise de metagenômica, quando você está vendo fusão de transcritos ou de alelos que têm baixa frequência naquela sua amostra, na sua população. Então, ele não se dilui naqueles reads menores. Você é capaz de verificar esses transcritos de baixa abundância, porque como você está sequenciando reads longos, esses reads aparecem e você tem acesso a esse dado que você não teria ao usar uma tecnologia que sequencia apenas reads curtos. Essa aula, então, de hoje é isso. Eu deixo aqui os meus contatos, o contato da Enterprise e o telefone. E eu fico à disposição caso vocês tenham alguma questão a respeito do que foi falado. Obrigada.